Amados irmãos e irmãs aqui presentes, ouvintes da Rádio Agnus Dei, e a todos quantos nos acompanham pelos nossos meios de comunicação. Deus seja louvado, louvado seja o Senhor para sempre. Uma experiência maravilhosa, encantadora, celebrar a Eucaristia. Sentar-se à mesa com Ele, escutá-lo, adorá-lo. Sim, em cada missa, nos tornamos todos e todas adoradores, adoradoras do único e eterno Deus, Jesus. Sinta essa alegria de configurar-se, assemelhar-se aos anjos, aos querubins, às dominações celestes que adoram a Deus sem cessar. Em cada missa, Ele nos permite também assemelhar-nos aos anjos e adorá-lo. Basta olhar para o altar e dizer: Senhor, eu te amo. Tu me conheces, sabes de meus pecados, porque todos nós carregamos as marcas dos pecados. Mas Ele nos ama incondicionalmente. Ama-nos como nós somos. E chama-nos à santidade nele. É Ele que vai aperfeiçoando, corrigindo, santificando a cada um de nós. E esse processo alcança o seu ápice em cada missa. Porque sobre os altares do mundo inteiro continua se renovando, nunca se repetindo, aquele sacrifício único e eterno que Ele ofereceu ao Pai, livremente. Homem-Deus, ofereceu-se ao Pai pelos seus irmãos humanos, na carne pecadora, para santificar-nos no seu corpo todo divino. Imagine. Por isso eu disse, maravilhosa experiência, encantadora celebração. Sentir alegria, sabe? Quando a gente pode dizer, olhando para o altar, com emoção, Ele está no meio de nós. Sinta essa alegria. Você faz uma afirmação de fé. Creio, Tu estás em meio a nós. Não te vemos, mas és presença sempre presente. És o Emmanuel, Deus conosco. Meditar a palavra. Deixar que essa palavra penetre toda a nossa mente, fecunde nosso coração, com o poder que ela possui. O Senhor abriu-me os ouvidos. Não lhe resisti, diz Isaías na primeira leitura de hoje. Que pena, como eu lamento, ver tanta gente resistindo à graça, em troco de nada. Os materialistas ateus, que falam arrogantemente pelos meios de comunicações, nos tribunais de justiça, nos governos, nas realezas do mundo. Eu não lhe resisti, nem voltei atrás. Ao contrário,
abandonei-me, ofereci-me totalmente a Ele, porque o Senhor é meu Deus, meu auxiliador. Olha bem a palavra. Porque o Senhor é meu auxílio, minha força, meu escudo, minha proteção. Ao meu lado está quem me justifica, Deus, que sabe o tamanho de meus pecados, e diz: eu te amei desde o ventre materno, tu és meu, teus pecados te são perdoados. A você, minha filha, que se confessou hoje, não vou esquecer as suas lágrimas. E depois, tão humildemente, de receber aquela palavra dele, teus pecados estão perdoados. Que o sacerdote foi constituído para continuar esse ministério dele. Você olhou para mim e disse: posso comungar? Tu te julgavas impedida? Estavas impedida mesmo. E eu te disse: comungue não só hoje, mas até o fim de sua vida, porque Ele te ama. E o amor dele não tem limite. Que pena, repito. E Ele sabe que eu lamento, vendo tanta gente nesse mundo, revestindo a graça. Eu chamo de cegos de olhos abertos. Descubra essa felicidade. Você que me escuta pela televisão, pela rádio. Descubra dentro de você uma felicidade incontida. De você poder dizer, com autoridade, pela graça que você recebeu no batismo: eu sou de Deus. Levante a sua mãozinha e diga: eu sou de Deus. Põe a mão no peito e diga: essa é a minha alegria. Eu sou de Deus. Que maravilha, né? Tudo se ilumina. A alma se enternece. O coração se povoa desse amor. E teremos forças para resistir a tudo, vencer tudo pela fé. Foi por isso que nós rezamos o Salmo 114. Vocês se lembram? Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Vamos dizer? Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei por esse mundo, mas andarei e passarei no tempo que Ele me der, e quero viver bem esse tempo. É obrigação nossa viver bem aqui, esforçar-nos para vivermos bem aqui. Mas passarei pela terra dos vivos, em busca do céu. Não morrerei, viverei, porque fui feito pelo Deus que é eterno. Você compreendeu? Foi o Salmo. Eu amo o Senhor porque ouve o grito de minha oração. Porque eu sei que Ele inclina-se para me ouvir quando choro, quando sofro. Não me deixa sozinho. E se chorar é humano, se nesse sofrer humano temos de todos passar, bendito seja, Senhor, que me sustenta nesse caminhar. Iluminas meus passos e nunca me deixas vacilar. Foi o salmo de hoje. Lindo, né? A segunda leitura de São Tiago.
Tiago, eu acho que é o apóstolo que dá conselhos nas suas cartas. Ele não se detém muito à doutrina, como é o caso de Paulo. Paulo é um exegeta, quer formar discípulos, é um doutor, um mestre da palavra. Tiago é o mestre do ensino, da ternura, do conselho. Não adianta alguém dizer que tem fé se não tem as obras. Olha que conselho. A fé sem as obras não é capaz de salvar ninguém. Os que dizem, basta a fé. Não, estão errados. A fé deve ser acompanhada com as obras da misericórdia. Pois se tu dizes que tens fé e não fazes a caridade, tua fé é morta, diz São Tiago. Mostra-me a tua fé, diz ele, sem as obras. Eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Pelo jeito de falar, de acolher, de viver em casa, no trabalho, pelo jeito de ser de Deus. As pessoas dirão, ele é católico, praticante. A coisa mais ridícula que existe, eu fiquei escandalizado com o último censo do IBGE, foi constatar que a grande maioria dos católicos se declararam, sou católico, não praticante. Então não é. Não é. Se tu não praticas o amor, se tu não vives a caridade, cristão tu não é. Impossível. Sou católico, mas não pratico. Parece dizer, sou motorista. Eu tenho habilitação, mas nunca dirigi. Eu sou médico, formado, mas nunca fui no hospital. Não é médico. Eu sou agricultor, mas nunca plantei um feijão. Misericórdia. Como São Tiago é preciso. Tu tens a fé, eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem as obras, eu te mostrarei a minha fé pela minha vida. Busquemos esse caminho. No Evangelho, ele fala. Jesus partiu com seus discípulos para a região de Cesareia de Filipe. Era a região dos pagãos. Como é bonito ver Jesus percorrendo. Nunca se encontra ele parado. Sempre buscando as pessoas. Ávido, desejoso de comunicar às pessoas o reino que ele trouxe. E ele continua passando no meio de nós. E em cada missa dizendo, venham a mim, celebre de verdade. Deixa eu te tocar. Deixa eu te curar. Por isso as pessoas que vêm a esse santuário, tantas pessoas, saem daqui curadas. E vocês sabem disso. Nós apenas registramos em livro, para perpétua memória, do nome glorioso de Jesus. Só isso. É minha obrigação dizer, registre, para perpétua memória, do santo nome de Jesus. Porque ele, só ele que faz milagre. Percorria a região de Cesareia de Filipe. E resolveu fazer uma pergunta aos seus. E faz essa pergunta a nós hoje. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem dizem essas pessoas nessa região a meu respeito? Interessante.
Jesus quer saber o que o povo pensa dele. As respostas são desencontradas, erradas todas. Como hoje continuo dizendo, eu já vi um grande professor universitário dizer: Jesus Cristo foi o maior revolucionário que já apareceu na Terra. Ele só faltou pegar numa metralhadora porque não tinha. Amai, como eu vos amei. Amai vossos inimigos. O doutor, mestrado, mestre, com tantos doutorados, quem pega numa metralhadora não vai dizer: amai vossos inimigos. O senhor está errado. O senhor é um materialista ateu que na universidade vive falando mal da igreja, que nem história conhece direito. E toda a história humana tem dois lados. Por que tantos professores universitários só se apegam a um lado? Mete o pau na igreja católica todo dia. Professores. Eu sou professor de história. E não dizem que nesses mesmos momentos históricos, quando a igreja cometeu pecado, sem dúvida, porque ela é humana, o Espírito que a assiste fez aparecer os maiores santos da história do mundo. Foi a igreja que criou as primeiras escolas, as universidades. Foi a igreja que alfabetizou a humanidade que não sabia ler. Hipócrita. Se apresentem como vocês deviam se apresentar. Mostrem os dois lados do caminho humano. Não sejam algozes de seus alunos. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Uns dizem que é João Batista. João Batista já tinha morrido. Outros dizem que é Elias, o grande profeta que foi arrebatado aos céus. Outros dizem que é Jeremias, outro profeta aqui. Cheiro de espiritismo. Tudo errado. Jesus se inquieta e faz uma pergunta fulminante aos apóstolos. Chamou-os para perto e disse: e para vós, quem eu sou? Pense nisso, você que está me ouvindo em casa. Quem é Jesus para você? Para vós, os meus, os que eu escolhi, os que eu formei. Quem eu sou? Ego sum, em latim. Quem eu sou? Percebe-se que ele não aceita a resposta. Se o mundo não me conhece. E vocês, com quem eu convivo, ando, vocês que veem os milagres, quem eu sou? Silêncio. A fé cristã está fundada exatamente nessa revelação. O mais é mais, mas a essência é: pois todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador, não perecerá, mas terá a vida eterna em seu nome. Pode ser o maior pecador do mundo. Se acreditar no nome de Jesus, não perecerá. Se morrer em pecado grave, vai para o purgatório, mas não vai para o inferno. Porque todo aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. Diga amém. Essa é a razão da nossa alegria.
certeza do céu. Podemos passar pelo purgatório, e por isso a igreja ensina a rezar pelas almas do purgatório. Mas do purgatório ninguém vai para o inferno, vai direto para o céu. E Jesus exulta e diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de João, porque não foram o sangue e a carne que te revelaram isso. Foi meu Pai que está nos céus. A revelação que Pedro faz surpreende a todos. Mas Pedro, atenção, não falou por si. Jesus diz: não foram a carne e o sangue que te revelaram isso. Foi o Espírito de Deus. Por isso é a revelação divina. Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, nosso Salvador. Quem entendeu isso, faça assim. Aí você pode dizer: aí está o meu tesouro. Diga: aí está o meu tesouro. Pronto. Tesouro que ninguém vai lhe roubar. Ninguém. Nem o encardido, como dizia o saudoso Padre Léo. Ninguém vai lhe roubar esse tesouro. Mas, quando Jesus diz isso, proíbe que eles revelem essa verdade. Por que proibiu? Porque ainda não tinha terminado sua missão. E sua missão vai terminar. E aí todos vão reconhecê-lo como Messias. Aqui, na cruz. Não tinha chegado ainda a hora. Não digo a ninguém. Mas chegará a hora que o Filho do Homem será levantado e atrairá a todos para si. Graças às tuas chagas, toda a humanidade foi salva. Nós, já cremos, já possuímos essa herança. Outros rejeitam e serão julgados pela rejeição que fazem. Deu para entender? Sim ou não? Mas chamou-os para perto de si e começou a ensinar, a dizer as coisas. Olha o anúncio: o Filho de Deus será rejeitado pelos homens. O Filho do Homem sofrerá muito nas mãos dos doutores da lei e dos sacerdotes. Será crucificado, morto e ressuscitará ao terceiro dia. Revelação do sacrifício mistagógico pelo qual fomos salvos. Anuncia o seu sacrifício. Anuncia que Ele quer salvar a humanidade. Que Ele veio salvar os homens pelo seu sacrifício. Que Ele assume, que Ele decide oferecer ao Pai para resgatar a humanidade cativa do pecado e da morte. Aí aparece o que é humano. Não se estranhe. Se lembra do que aparece? Pedro se assusta e chama Jesus à parte e diz: Senhor, que não te aconteça isso. Não fale em cruz, Senhor. Cruz é um lugar de amaldiçoado, Senhor. Mas pesava sobre nós a maldição do pecado original. Não, Senhor, que não te aconteça isso. Jesus reage e diz: aparta-te de mim, Satanás, porque tu pensas como homem e não como Deus. Palavra dura, né? De fato, o que Pedro estava propondo era o contrário da vontade de Deus. E quem faz a vontade, quem propõe a nós o contrário à vontade de Deus é Satanás. Sempre. Sempre, de mil formas. Afasta-te de mim. E, concluindo, chamou-os e disse assim: chamou-os para perto de si
e os exortou. Olha que coisa linda como termina. Depois da bronca em Pedro, venham cá, venham. Se alguém quer me seguir, toda vez que eu leio essa palavra eu me emociono. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder sua vida por amor, por minha causa, terá a vida eterna. O resumo, a síntese do que nós devemos fazer. É preciso, para ser discípulo, renunciar a si mesmo. E às vezes, deixa eu dizer, a gente não renuncia quase nada. Porque a gente está impregnado do egoísmo, das forças egocêntricas. Eu. Não. Renuncie. Tomar a cruz é assumir a causa do Mestre. É ser como Ele, que, sendo Deus, se humilhou até a morte e morte de cruz. Assumir a cruz, às vezes, é em casa aguentar firme e silenciar, não responder nada. Tomar a cruz, às vezes, é suportar a ingratidão dos outros, as injúrias dos outros que nos machucam. Tomar a cruz é amar e amar como Ele, sem medida. Compreendeu? Vocês compreenderam? É a nossa missão. Às vezes a gente não consegue tudo, mas vai subindo. Ô padre, eu tinha tanta dificuldade para perdoar. Eu vim aqui ao santuário e o senhor disse: faça penitência, quebre esse amor próprio. E eu consegui, padre, eu sou feliz. A felicidade está no coração de quem ama. A cruz será sempre o caminho e não há outro. A renúncia, o sacrifício, o quebrar o amor próprio, o romper com as cadeias do egoísmo, das vaidades, do orgulho, coisa do nosso humano viver. Não estranhe, mas não são de Deus. São nossas, da matéria. E impedem, amarram que a gente se expanda, queira voar, que a gente seja de Deus, pisando firme nesse chão, sabendo para onde a gente vai. Queridos irmãos e irmãs, como tem alguns de vocês cochilando, eu estou vendo daqui de cima, eu já preguei durante muito tempo, não reclame, porque pregação é para converter. Acorde, minha filha, acorde, porque eu estou falando para que você tome a sua cruz e siga o caminho de Jesus. Nunca mais fale mal dos outros, pare de fuxicar, isso é tomar a cruz. Coragem, acorde, vamos em frente, porque é com Deus que a gente vence. Que nada nos separe do amor de Deus. Cuidado, nada nos separe do amor de Deus, porque nós trazemos na fronte, desde o batismo, a cruz de Jesus. Nada nos separa. Cuidado. Tem gente se perdendo agora nesse tempo de política, se intrigando por causa de política. Cuidado. Depois eles estão, juntos. E você abestalhado, se intrigando. Se intrigando. Amar, 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 ser livre, fazer as escolhas que Deus lhe inspira a fazer, saber fazer escolhas livres, mas não se escravizar a nada do mundo. Deu para entender? Sim ou não? Sim. Para vós, quem eu sou? E ele pergunta, para você que está aqui, quem eu sou? Responda de coração:
Tu és meu Deus, Tu és o Messias, meu Senhor e meu Salvador. Responda hoje. Sai daqui com essa resposta. Eu creio. Tu és o Cristo, o meu Deus, meu Salvador. Firmeza. Firmeza. Para dizer ao mundo a razão de sua fé. Vão lhe criticar, vão debochar de vocês, como debocharam de nós na abertura das Olimpíadas. Vocês viram? Que coisa, né? Nas Olimpíadas é proibido falar em religião. Mas o que é que fizeram na abertura? Pobre França, que outrora era chamado pelo Papa de a filha predileta da igreja, hoje toda paganizada. Uma Europa destruída nos seus valores que a construiu, os valores da fé cristã. Por isso está assim. Mas você pode botar a mão no peito e dizer: conserva-me na tua presença. Não me deixes vacilar. Dá-me força para continuar. Eu quero chegar ao céu. Diga assim: eu quero chegar ao céu. Só quem não disse é quem está cochilando, coitado. Mas Deus sabe que você está cochilando, porque está cansado, não conseguiu nem dizer. Mas eu digo para você: eu quero chegar no céu.